Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar e hoje a gente veio conversar sobre um assunto que vocês vivem me mandando direct. Na verdade vocês não me perguntam exatamente isso, mas todo mundo me manda assim: Dó, eu queria ser produtiva que nem tu, eu vejo que tu faz um monte de coisas no teu dia a dia, como é que tu faz pra dar certo isso, mulher? Como é que tu faz pra não ficar procrastinando? E gente, isso é um exercício diário, é uma coisa assim que é só com bastante treino, vamos dizer, não treino, mas assim, é uma coisa que tem que estar dentro da tua cabeça do tipo, não vou procrastinar, porque mesmo estando, muitas vezes a gente faz isso. Pra quem não sabe, procrastinar é o ato de adiar, deixar pra depois. Sabe quando tu tá assim, no meio de uma atividade, ou então tu vai começar uma atividade e tu pensa, mas isso aí nem é urgente, tu pensa, isso não é pra hoje, não é pra amanhã, por que eu vou fazer isso agora se eu posso fazer depois? E esse é o maior perigo de todos, porque aí a gente se envolve numa bola de neve que as coisas vão se tornando urgentes, até que a gente não tem mais saúde mental pra lidar com elas. E aí no vídeo de hoje eu vou dar pra vocês 5 dicas de como a gente pode parar de procrastinar. A primeira dica é dar prazos mesmo quando as coisas não têm um prazo. Que nem eu falei pra vocês, às vezes a gente tem que fazer uma coisa simplesmente porque a gente quer. Ou a gente tem um super projeto e para esse projeto dar certo, a gente precisa de muitas etapas. Ou então a gente precisa ter muitas tarefas até que esse nosso projeto vire realmente realidade. E é muito difícil trabalhar, principalmente quando tu é autônomo e não tem ninguém no teu ouvido dizendo preciso disso pra amanhã, preciso disso pra não sei quando. E aí a gente precisa se forçar e criar prazo pras coisas e pras menores atividades possíveis. Como é que eu faço no meu dia a dia, tá? Eu organizo na minha agenda tudo por horários, mesmo que não precise. Por exemplo, eu coloco lá 5 horas, acordar. 5:30, tomar café da manhã. Eu sempre dou um prazo pra fazer aquela atividade. Não é sempre que a gente ajusta aquilo ou segue exatamente a risca. Até porque eu não vou ficar lá no cronômetro, meu Deus, eu tenho 30 minutos pra tomar café da manhã. Oh, meu Deus, depois eu tenho outra atividade. Não é assim. Mas isso dá um direcionamento pra gente organizar o nosso dia com mais precisão, pra gente entender quais atividades realmente cabem naquele período do nosso dia em que a gente vai estar disposto a trabalhar, enfim, ou realizar as atividades, e é muito eficaz. Eu faço essa prática há mais de 1 ano e eu não consigo ainda organizar a minha agenda sem os horários. Por quê? Quando eu só jogo ali um monte de atividades, mesmo que eu sei o tempo que elas vão levar para ficarem prontas, se eu só listo o que eu tenho para fazer, acaba que eu procrastino, porque eu acabei uma atividade e não tem nenhum lugar me dizendo quando que eu preciso começar a próxima. É óbvio, é uma coisa totalmente psicológica, mas que faz diferença. Então, se tu tem uma atividade que vai acabar às 9:30 e na tua agenda já tem listado uma outra atividade que tu tem que começar às 10, automaticamente tu vai seguir aquele ritmo. A segunda dica é: crie recompensas. Uma recompensa não precisa ser um presente, realmente um prêmio. Um grande erro, e eu percebo isso muito na minha rotina, às vezes eu penso assim, que uma coisa que eu vou fazer é só uma atividade rapidinho, então não tem problema. Por exemplo, vou assistir só um episódio da minha série. E isso é uma perdição, porque dificilmente tu vai assistir um vídeo, dificilmente tu vai assistir um episódio. Ou pode ser outras coisas, tipo, sei lá, quando eu acabar essa atividade, eu vou comer um chocolate. Pode criar recompensas que tenham a ver com o teu dia a dia. Ou então, depois que eu terminar essas 3 atividades, eu vou dar uma descansadinha de 20 minutos. Um exemplo que combina muito comigo. Eu vou terminar essa atividade e quando eu terminar eu vou poder assistir um vídeo no YouTube. E aí eu já sei que eu tenho que fazer aquilo. Claro, tu não vai fazer aquilo com pressa só pra ter a tua recompensa, mas é um gatilho mental pra que, tipo assim, eu vou terminar isso e eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, sabe? Isso funciona principalmente quando tu quer fazer uma atividade muito chata. Sabe aquele lance de eu vou ir na academia pra depois comer um McDonald's? É mais ou menos isso, mas de uma maneira mais saudável. A minha terceira dica é focar em acabar as atividades. Esse, gente, é um erro que eu cometo demais. Eu começo uma atividade e por algum motivo, muitas vezes alguém me manda um WhatsApp e aí eu vou lá, respondo aquele WhatsApp e depois eu não volto pra aquela atividade que eu tava fazendo e simplesmente começo outra. Sei lá, eu tava respondendo um e-mail, aí eu lembro que eu tenho que editar um vídeo, daí eu começo a editar um vídeo, depois passou 1 hora e eu percebi que eu não acabei de responder aquele e-mail que eu tava escrevendo, sabe? São coisas bobas, assim. Essa minha dica é: foque muito em finalizar cada atividade. É muito melhor tu ter 3 atividades completas do que 5 não acabadas. Às vezes a gente coloca metas no nosso dia a dia, na nossa agenda, que não são possíveis de serem realizadas. A gente coloca lá, nossa, hoje eu vou fazer
10 coisas na rua, sei lá, eu tenho que ir no correio, eu tenho que ir no banco, eu tenho que visitar não sei o que, tenho que buscar não sei o que onde lá, e acaba que não dá tempo hábil pra isso. Por isso que aquela primeira dica é muito importante, da gente colocar os horários mais ou menos, sempre chutando um pouco pra cima. Vocês vão ver que uma dica complementa a outra, porque se tu segue todas elas, o teu dia a dia é muito facilitado. Foca nisso, comprometer a finalizar uma atividade pra só depois disso começar a outra. A minha quarta dica, vocês vão dar risada de mim, que é anotar tudo, mas eu digo assim, absolutamente tudo que tu tem pra fazer no teu dia. Se vocês forem pegar a minha agenda, vocês vão rir de mim, que lá tá escrito acordar, tomar banho, ir na academia. São atividades básicas que eu não vou esquecer, entendeu? Ninguém esquece de tomar banho. E na academia, às vezes a gente finge que esquece, né? Ninguém esquece de fazer essas atividades básicas, mas mesmo assim eu escrevo na minha agenda. Alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp que eu me lembrei e depois eu não posso esquecer de responder, eu anoto na minha agenda. Então eu anoto tudo muito detalhadamente e isso facilita na hora que eu vou programar os horários, que é aquele lance lá da primeira dica, mas também eu tenho noção de tudo que eu tenho pra fazer no meu dia, mesmo as coisas essenciais, as coisas básicas de rotina, sabe? Assim a gente consegue se organizar melhor e ver o que realmente é possível fazer ou não. A gente não cria daí metas absurdas do tipo, vou fazer 50 coisas e no final eu só fiz 5, sabe? A gente tem mais noção do nosso tempo verdadeiro, assim, que a gente leva pra cada coisa. E aí a minha quinta dica, eu acho que é uma das mais importantes, mas infelizmente, provavelmente vocês não vão conseguir cumpri-la agora, nesse momento, porque é uma questão de tempo. É entender a diferença entre as tarefas importantes e as tarefas urgentes. A gente tem uma tendência a trabalhar sempre com a urgência, a realizar somente as tarefas que são urgentes. O que é uma tarefa urgente? É quando o teu chefe tá lá no teu pé dizendo, isso aqui é pra hoje às 4 horas da tarde. Se tu é uma pessoa que já tem um planejamento, é claro, às vezes as tarefas surgem no meio da tua rotina, mas no geral a gente já sabe o que a gente vai ter pra fazer. Então, quando tu procrastina muito, tu deixa as coisas sempre pra cima da hora. E aí tu nunca consegue desenvolver, tu nunca consegue melhorar o teu trabalho, porque tu tá sempre tapando buraco. Tu tá sempre fazendo as atividades que, meu Deus, eu preciso fazer isso agora, porque se eu não fizer, alguém vai me incomodar, um cliente vai me chamar. Tu vive assim porque tudo é urgente. Tu não consegue desenvolver nenhum projeto com excelência. Então, a gente entender a diferença. Quando eu aprendi isso, gente, foi ridículo, assim, foi crucial na minha produtividade, porque a gente consegue perceber quando a gente faz uma coisa bem feita e quando a gente não faz. Por exemplo, eu tinha uma reunião com um cliente, eu já tive 2 situações com o mesmo cliente. Na primeira vez, eu fiz o PowerPoint na noite anterior da reunião, e eu pensei assim, é um assunto que já tá na minha cabeça, é um assunto que eu já sei o que eu vou falar, é só esquematizar tudo no PowerPoint. Eu fiz uma noite antes. Fiz o PowerPoint, ficou bem feito e tal. Só que eu percebi que eu poderia ter feito muito mais coisa. Eu poderia ter pesquisado exemplos melhores, ter esquematizado melhor aquele PowerPoint. A minha mensagem foi entregue, mas ela poderia ter sido entregue de uma forma muito melhor. Aí, da segunda vez, quando era a mesma situação, eu já me programei uma semana antes. Eu já sabia que eu tinha aquela reunião, que eu tinha que fazer aquele PowerPoint e eu queria entregar um conteúdo muito legal. Então, uma semana antes eu me programei pra isso. Eu pesquisei mais sobre o assunto, mesmo que era um assunto que já tava na minha cabeça, que eu já tinha pleno conhecimento sobre ele. Mesmo assim, eu pesquisei mais, eu anotei todos os pontos, um roteiro para aquele meu PowerPoint, e assim o meu trabalho ficou muito melhor, porque eu tratei esse trabalho com importância e não com urgência, e isso muda tudo. E é isso, gente, assim, são dicas que a gente vai perceber muito mais no dia a dia. Pode ser que funcione pra mim, que tu vai tentar fazer no teu dia a dia e simplesmente não vai funcionar. É uma questão de teste, é uma questão de hábito, mas eu aposto pra vocês que seguindo pelo menos algumas dessas dicas, o dia de vocês vai ser muito mais produtivo e vocês vão conseguir não procrastinar tanto. É isso, um super beijo pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. É isso, beijinhos e até mais. Tchau!